Continuando, doutora Batá nos diz que a psicologia espiritual diz que a personalidade é apenas um instrumento do verdadeiro eu, que é uma centelha divina. Consequentemente, ela admite a existência de estados psíquicos mais elevados, de estados de consciência mais interiores, que dizem respeito à vida do eu espiritual, ou alma, e que também formam a essência dos corpos ou massas de energia. Todavia, faço apenas menção disso porquanto não se refere ao assunto que estamos tratando. No indivíduo maduro, todas as funções psíquicas da personalidade deverão estar harmonicamente desenvolvidas e ativas. A saúde mental e muitas vezes a saúde física dependem de saber desenvolver a função negligenciada, de modo que a personalidade possa aproximar-se muito mais da sua completação. A maioria das pessoas faz uso de apenas uma função. As personalidades mais complexas fazem uso de duas funções. E a personalidade mais diferenciada pode usar as três funções. A inclusão da quarta função faz parte daquilo que Jung chama o processo de individuação. Pode, portanto, existir uma imaturidade ou um atraso do desenvolvimento em apenas um dos aspectos psíquicos da personalidade, enquanto os outros estão normalmente desenvolvidos. De fato, no que diz respeito às funções psíquicas, os psicólogos distinguem várias idades, ou seja, a idade física, a idade afetiva e a idade mental. E depois ajunto mais uma, a idade social, para indicar a capacidade do indivíduo maduro de estabelecer ligações harmônicas com o ambiente e com a sociedade. A psicologia espiritual também fala de uma idade da alma, pois que, segundo a doutrina da evolução espiritual do homem, a alma, o ser, retorna infinitas vezes à Terra a fim de progredir e evoluir, através de múltiplas experiências de vida que pouco a pouco despertam e amplificam a consciência do homem. Ainda para a psicologia espiritual existem almas mais jovens e almas mais adultas. Esse aspecto, a doutora Batá está abordando com muita propriedade o que a doutrina espírita nos traz com claridade, a reencarnação. E almas mais jovens, almas mais adultas. O que nós podemos entender? Que o Criador, ele está infinitamente, incessantemente criando, não é? Francisco, mas será que ainda cria em espírito? Por que não, nós vamos acreditar que não? É claro que sim, não é? Quer dizer que então a criancinha quando nasce é um espírito novo? Opa, nós estamos dizendo isso. Nós não estamos dizendo isso. Nós estamos dizendo que o Criador cria incessantemente. Meu pai obra, eu obro também. E assim
infinitamente, né? Estas variesidades dos aspectos psíquicos do homem nem sempre estão todas no mesmo nível e com frequência podem ser encontrados em uma ou mais delas. Pode ser encontrado em uma ou mais delas atrasos do desenvolvimento, imaturidade, lacunas que causam distúrbios, desequilíbrios e desarmonias de várias espécies. Isto é muito normal e muito comum, entende? Não é uma coisa que é corriqueira, mas isso é comum acontecer, né? Aí o Dr. Avatar pergunta: quais são as causas desses atrasos no desenvolvimento de um ou mais aspectos da personalidade de um indivíduo? Podemos relacionar pelo menos duas causas. Traumas, primeiro, traumas, frustrações, conflitos que remontam à infância. Segundo, o desenvolvimento unilateral de uma ou mais das funções psíquicas devido a uma diferença tipológica individual. Nós aqui ainda, com a visão da doutrina, nós acrescentaríamos mais um. Entende? Quais as causas destes atrasos no desenvolvimento? Isso tem tudo a ver também com o estágio em que o espírito se encontra. Não é? O estágio em que o espírito se encontra, que leva a criança ou o ser a um processo de atraso, né? Como, por exemplo, espíritos que reencarnam compulsoriamente, né? Espíritos que nós sabemos que reencarnam com anomalias psíquicas, né? Os excepcionais. Tem muitas observações que poderiam ser colocadas, poderiam ser trazidas à baila, mas que não vêm ao foco do estudo, né? O nosso foco aqui é maturidade psicológica. Na próxima lição examinaremos estas duas causas de imaturidade que foi dita, como por exemplo, a imaturidade Na próxima lição examinaremos essas duas causas de imaturidade, né? Seria traumas, frustrações, conflitos e desenvolvimento unilateral de uma ou mais funções psíquicas. É necessário ter em mente, quando nos preparamos para fazer este estudo, que nenhum de nós ainda pode dizer que está completamente maduro. Não vamos cometer esse deslize. Estamos ainda em processo de maturação, mas amadurecidos não, pois todos estamos caminhando, continua o Dr. Avatar dizendo. Ainda estamos em crescimento e ainda não alcançamos a verdadeira estatura de homem. Todavia, esta constatação não deve desencorajar-nos, pois o saber-se ver com objetividade é um sinal de maturidade. Observar-se com objetividade é um sinal de maturidade, ao passo que nos mostraríamos imaturos se tivéssemos uma visão alterada de nós mesmos. A definição mais
certa de maturidade talvez seja aquela que nos dá Michael Drury, dizendo: ouvi falar que a maturidade é o conhecimento cada vez maior de não sermos nem tão extraordinários e nem tão incapazes como antes acreditávamos. Olha que coisa fantástica! De não sermos nem tão extraordinários e nem tão incapazes. Além disso, significa saber conciliar aquilo que é com aquilo que poderá vir a ser. Porque, na realidade, a maturidade não é uma meta, mas sim uma estrada. E essa estrada não é uma estrada curta, é uma estrada longa, que nós teremos que percorrer com objetividade, com equilíbrio e com bom senso. Nós voltaremos para poder estudar esses dois podemos relacionar pelo menos duas causas que levam o indivíduo a atrasos no desenvolvimento: traumas, frustrações, conflitos que remontam à infância e desenvolvimento unilateral de uma ou mais das funções psíquicas devido a uma diferença tipológica. Voltaremos em breve.